Salve galerinha, seja bem-vindo a este vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é o G6 e hoje, cara, eu vou te mostrar na prática como é que você pode ter mais tranquilidade nas suas negociações. Eu vou dar um exemplo nessa minha negociação aqui, que eu estou buscando um take de mais ou menos uns 460 pontos no SDJPY e vou te explicar todos os fundamentos que eu aplico para você também aplicar nas suas negociações e aí sim gerar mais tranquilidade e aumentar as suas probabilidades de ter um gain ou até mesmo resultados positivos nas suas negociações. Então, vamos que bora aí pro vídeo. Bom, então vamos lá, olha só, o que acontece, quais são os fatores, na verdade, que te fazem gerar um resultado positivo, quais são os fatores que te fazem ter tranquilidade em todas as suas negociações no mercado financeiro que você esteja fazendo. O primeiro fator, ele está relacionado ao como você vai estar operando no mercado. Né? Por que esse é o primeiro fator? Porque o que a gente tem hoje em dia na cabeça? Que a grande sacada do mercado, o grande pulo do mercado é você procurar um indicador que seja milagroso, ou você aprender com fulano de tal que está te vendendo um mundo encantado aí sobre o mercado financeiro, e essa pessoa ou esse indicador que vai ser responsável aí por você mudar de vida, as coisas acontecerem muito rápido, muito facilmente para você. A parte ruim disso tudo é que essa pessoa está te iludindo e a parte pior disso é que você não vai ficar rico da noite para o dia no mercado. Para você começar a entender como funciona o mercado financeiro, você primeiro vai precisar baixar as suas expectativas. Ou seja, se você está entrando com aquela vontade de eu quero amanhã ou daqui a um mês, daqui a 2 meses, largar o meu emprego porque eu odeio meu chefe, não sei o que, papapá, cara, isso não vai acontecer. Você vai acabar se frustrando com o mercado e é muito provável que você acabe quebrando. Então, você já tem que começar a baixar sua bolinha aí, baixar suas expectativas em relação ao mercado. Por quê? Porque aqui a gente está negociando o mercado especulativo, o mercado de altíssimo risco e que simplesmente ele não é para todo mundo. E um dos fatores que fazem com que o mercado não seja para todo mundo é justamente entrar com essa expectativa lá em cima, simplesmente encarando da forma errada. Por quê? Porque negociar no mercado, se tornar um trade e estar envolvido no mundo das negociações, ele é, além de tudo, ele é uma modalidade de investimento. Modalidade de investimento não triplica, não quadruplica da noite para o dia. Você precisa respeitar e principalmente você precisa seguir o principal comportamento de todo investimento. Qual que é o principal comportamento? É você estar se programando para estar fazendo aportes e você estar se programando para todos os meses estar engordando a sua banca lá para estar negociando. Quanto maior for a sua banca, quanto maior você tiver investido no mercado, maior serão as suas rentabilizações. É assim que funciona. Então, primeiramente, você precisa baixar essas expectativas. Não é investindo $1.000 ou começando com $500, R$500 que seja aí, que as coisas irão acontecer magicamente na sua vida. A não ser que você seja um cara que esteja virado para a bunda. Mas se você... Acertou, miserável! Com a bunda virado para a lua, né? Mas aí, se você é uma pessoa normal, se você realmente não é aquele cara sortudo e tudo mais, você vai precisar jogar o jogo da forma correta. Então, esse é o primeiro comportamento, é você ter na sua cabeça. Cara, eu estou no mercado, eu sou uma pessoa normal, minha vida é normal, não sei o que, papapá, mas eu quero negociar. Então você vai precisar seguir todos esses conselhos que eu acabei de dar para você. Baixar suas expectativas, encarar o mercado da forma correta e principalmente entender que isso daqui não é um joguinho. Ou você entra para fazer isso aqui acontecer, ou você simplesmente, e tem paciência, né? Ou você simplesmente aí vai entrar querendo ter o comportamento da maioria das pessoas que acabam perdendo, principalmente os brasileiros, e vai, enfim, vai estar falando mal no mercado depois. O segundo comportamento é simplesmente você ter uma estratégia muito bem definida. Esse ponto aqui é o ponto que ele é tão importante quanto o primeiro ponto, porque ele liga o segundo fator. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seguinte, você não tem que estar procurando qual é a estratégia do momento, você não tem que estar procurando qual é o indicador do momento, qual é o robô do momento que está mudando a vida de milhares de pessoas, não sei o que. Cara que começou, era desempregado, era garçom, era barman, era lixeiro, era gari, nada contra essas profissões, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente vê muito isso. E além do mais, eu respeito muito, muito mesmo. Mas a gente vê muito isso, né? Cara que era gari, cara que era morador de rua, enfim. Criou estratégia, criou robô. Então, essas coisinhas de estar procurando o que é do momento é uma coisa que vai mais te atrapalhar do que simplesmente vai te colocar no caminho da consistência, vai te fazer ter tranquilidade nas suas negociações, ter resultados positivos. Isso não vai influenciar em nada. O que você vai precisar fazer a partir de agora? Você vai precisar fazer, cara, definir uma estratégia, uma forma de operar
e você vai ter que seguir até o final. Ah, mas eu tô olhando fulano de tal ali, não sei o que. Cara, esquece. Na hora que você está negociando, é você e o gráfico aqui, cara. Ó, você e o gráfico, o mundo pode estar explodindo. Infelizmente, a gente está com a situação da guerra agora lá na Ucrânia, e é muito ruim isso. Mas, assim, você é você e o gráfico na hora de estar negociando. Você não tem problema, você não tem nada, aqui, é concentração total, é um jogo. Entendeu? Então você tem que estar focado no jogo o tempo todo. Se você se distrair aí por 1 segundo, 2 segundos que seja, aí as coisas podem acabar tragicamente acontecendo de uma forma bem ruim. Quando você define a estratégia que você vai estar utilizando, você vai ter que se debruçar sobre aquela estratégia para poder aprender. Qual que é a minha forma de estar operando no mercado? Eu gosto muito de estar operando os rompimentos do preço. Então essa daqui é a minha forma de negociar, é a minha estratégia. O que eu negocio? Eu negocio rompimentos. Estou negociando rompimentos. O meu primeiro comportamento, o meu segundo comportamento é entender como é que vai ser as minhas negociações, como é que eu estou buscando as minhas operações no mercado financeiro. Né? Então eu vou explicar todo esse comportamento. Eu estou buscando um take aqui de 460 pontos, né, no SDJPY. A minha entrada ela foi aqui e o meu take profit ele está aqui. Né? Eu vou já explicar todos os fundamentos aqui, 460 pontos mais ou menos nessa negociação. Então, o que eu busco nas minhas, quando eu vou fazer a minha análise? Eu procuro entender as regiões que o preço está apresentando. Né? E para fazer essas definições, esses encontros, essas marcações mais importantes do preço, eu gosto de estar utilizando os gráficos maiores, né? Seja gráfico semanal, mensal, diário, e aí vai depender muito de como está a situação do preço. Mas o que eu faço? Vamos jogar aqui no SDJPY, eu vou pegar outra paridade aqui. Na verdade, eu vou abrir outra janela gráfica aqui. E aí, para eu explicar isso daqui melhor. Olha só, como é que está a situação aqui no SDJPY. Cara, aqui no gráfico semanal do preço, a gente tem o preço em uma pernada de alta ou até mesmo em uma tendência de alta. A gente pode considerar toda essa movimentação aqui do SDJPY, né? Tudo isso daqui já é uma tendência de alta, uma puta oportunidade. Então, o que a gente tem aqui? No gráfico semanal, eu vou buscar a oscilação do preço mais próxima de onde está o mercado agora. Cara, olha o tanto de oportunidade que eu tive só desse rompimento para cá, né? Foram mais de 3 mil pontos. Né? Então, mas aqui, próximo ao preço, eu não tenho nenhuma oscilação. Então, eu vou baixar mais um pouquinho e eu vou encontrar a minha oscilação do preço, né, mais ou menos nessa região. Marcando aqui essa situação. Então eu tenho um canal de oscilação atual aqui do SDJPY nessa região. Aqui está o meu core. Né? Seguindo a tendência de alta, as minhas entradas aqui, eu teria uma entrada no rompimento do core. É um ponto interessante, né? Que seriam situações do preço para estar buscando, mas esses rompimentos já aconteceram. O que eu vou fazer? Vou inserir a Fibonacci de expansão dentro do core aqui, ó. Só ver se está certinho e vou trazer ele aqui para cima. Então, fazendo isso, novamente eu vou estar começando a encontrar as minhas próximas regiões, minhas marcações interessantes do preço. Minha primeira marcação seria bem aqui, acima dessa região ou rompendo essa região, eu estaria buscando somente compra, uma compra com take profit ali em 118,998, né? E novamente fazendo essa região aqui do preço, ele rompendo acima do canal, né? Eu vou estar pensando em compra nas mesmas regiões. O que aconteceu aqui no SDJPY? Na semana passada, eu já tenho um candle aqui confirmando o rompimento do preço. Ó. Então esse candle ele já fechou rompendo a máxima do canal anterior, né? Que é justamente essa oscilação. Então, a partir desse movimento, eu vou estar buscando somente negociações de compra no SDJPY. Por quê? Porque a tendência do preço ela está muito bem definida. E aí, se eu jogar aqui no gráfico de 1 hora, eu consigo entender toda essa movimentação do preço. E olha como é que o preço está respeitando aqui certinho aqui, ó. Aqui no gráfico de 1 hora é o gráfico onde eu vou começar a encontrar as regiões que eu vou fazer as minhas negociações. Poderia abrir uma ordem nesse rompimento, que seria a primeira entrada, que seria a entrada mais ideal, né? Mas também o preço oscilando e ficando aqui em cima, eu tenho uma entrada no rompimento do preço do canal, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então eu tracei uma linha nessa região e novamente eu inseri o meu core aqui dentro, ó. Inserindo o core aqui dentro,
eu tenho as minhas regiões que eu vou abrir a minha negociação. Como o preço está dentro do canal de oscilação atual, o único momento de entrada seria quando ele rompesse o meu canal, ou seja, quando ele saísse do canal de oscilação atual. Quando ele sai do canal de oscilação atual, ele tende a buscar os próximos níveis de negociações. E o meu posicionamento do stop ele vai ficar também nessa região aqui do preço. Por quê? Porque eu vou inserir a Fibonacci de retração dentro do canal de oscilação atual e vou jogar o conceito de retração. Retração ele é a movimentação do preço contra a tendência. Pô, já que eu não tenho o COA, que é o meu canal de oscilação atual aqui, então toda a movimentação que for contra o COA, eu vou chamar de movimento de retração. Então é por isso que eu vou até corrigir aqui o stop, né? Vou posicionar o stop aqui embaixo, abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração. Por quê? Porque se o preço me dá o ponto de entrada e eu estou fazendo isso daqui, eu continuo na negociação ainda. E na verdade só vale a pena eu sair da minha operação quando o preço rompeu o nível 100 de Fibonacci de retração, e aí está caracterizando uma reversão de tendência, mudanças de probabilidades do preço, e aí a minha negociação ela deve realmente ser encerrada com stop loss, beleza? E aí eu tenho todo esse comportamento, então eu fiz esse desenho, comecei a entender os meus pontos de entradas lá do gráfico semanal, mas eu poderia também vir no gráfico mensal, até mesmo no gráfico diário, para entender esses comportamentos do preço. Preço se mantendo acima de 119,049, eu vou buscar uma compra. Principalmente, cara, ele formou uma oscilação muito clara ali do preço, né? Ele tem uma oscilação muito clara. Então essa oscilação muito clara, ela me dá ainda mais, eu não vou dizer certeza de que a negociação vai dar certa, mas ainda vai me dar ainda mais convicção para eu poder abrir a minha negociação com mais tranquilidade, né? E aí eu vou jogar lá no gráfico M15. E aí no gráfico M15 é o gráfico onde eu aguardo a minha negociação ela ser confirmada, né? O ponto de entrada ele ser confirmado, que é exatamente quando tem o rompimento, o primeiro fechamento acima do canal. Esse rompimento acima do canal, ele me dá um ponto de entrada, uma caracterização de rompimento. Por quê? Porque, pô, o preço ele tá rompendo aqui. Se ele tá rompendo aqui, isso daqui é um canal, aqui a gente tem uma resistência. Então, tecnicamente falando, e isso aqui já vem lá da análise gráfica lá do passado também, ele vai tender a respeitar essa região como um suporte. E aí as probabilidades de subir, elas estão muito mais fortes, vamos dizer assim. Pô, Hugo, mas se aqui ele vira um suporte, por que tu não posiciona o teu stop um pouco mais abaixo aqui, e aí tu tem uma caracterização, um stop ele fica mais curto, né? E aí tu pode entrar com um lote um pouco maior, não sei o que. Mas, cara, eu poderia fazer isso? Poderia. Mas é o seguinte, o tanto de vezes que eu já vi o mercado fazendo isso daqui, ó, ponto de entrada, entra no canal da retração e volta subindo, não tá escrito, né? Então, assim, eu prefiro ser mais conservador e posicionar o meu stop mais embaixo, né? Principalmente encontrando os meus pontos de entrada e meu posicionamento de stop loss lá no gráfico de 1 hora, do que simplesmente tentar pagar para ver, apostar uma situação aqui do preço. 1 hora ou outra isso daqui ele vai funcionar, né? Mas o tanto de vezes que eu já vi isso não funcionando, não está escrito. Então eu prefiro ter essa convicção e ficar mais tranquilo na minha negociação fazendo isso, do que simplesmente eu tentar apostar alguma coisa aqui para ver, né? E aí beleza, pintou o ponto de entrada. Hugo, pintou o ponto de entrada, o que eu tenho que fazer? Na hora que você abre a sua negociação, você precisa simplesmente, cara, fala o seguinte, bicho, eu já fiz a merda, né? Já abri a negociação. Por que eu vou ter um comportamento diferente daquele comportamento que não seja de eu simplesmente, cara, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar essa porra, entendeu? A merda já tá feita, já abri a minha negociação. Então, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar? Vamos ver o que vai dar. Então deixa a negociação rolando, mas como é que eu consigo simplesmente assim, entre aspas, ligar o foda-se para essa minha negociação? Primeiramente, você precisa saber o que você está fazendo, né, que é justamente os dois comportamentos que eu expliquei no começo desse vídeo. E depois você precisa fazer o gerenciamento de risco, porque não tem dedo que aguente se você não tiver o gerenciamento de risco aplicado na sua negociação. Simplesmente você vai ser mais um cara que vai ficar com medo, simplesmente você vai ser mais um cara que vai ver o preço voltando um pouquinho aqui, ó. Você vai achar, ai meu Deus, o preço fechou aqui embaixo, vou tomar stop, ele vai voltar, vou tomar stop, não sei o que, papapá. Você vai começar a criar várias situações na sua cabeça, né? E o grande problema das pessoas que estão negociando, o grande problema do mercado financeiro em geral é simplesmente a gente, né? Nós somos os nossos maiores inimigos. E não é fácil negociar, não é para todo mundo, mas você precisa realmente adquirir comportamentos que vão te trazer tranquilidade.
e comportamentos que te trazem tranquilidade, é você saber o que você está fazendo e fazer a gestão de risco. Cara, faz a gestão de risco. Você vai conseguir ter tranquilidade, você vai conseguir ter vida longa no mercado se você estiver fazendo a gestão de risco. Fez a gestão de risco? Beleza. Aí agora o preço pode voltar, eu posso tomar um stop loss nessa negociação aqui, que eu ainda vou ter a possibilidade de abrir outras negociações. Isso daqui não é um jogo de cassino, né, uma roleta russa, onde é tudo ou nada. Não é, cara, isso aqui é só mais uma negociação. O trade, ele é só mais um trade. E simplesmente, se der take, beleza. Se der stop, beleza também, não tem problema nenhum, a gente vai pro próximo, entendeu? Não tem por que ter medo. Aí, beleza. Só que quando eu abro a minha negociação, eu preciso entender as probabilidades do preço. A partir do momento em que eu abro a minha negociação, duas coisas podem acontecer, simplesmente, né? Ou o preço vai voltar e vai te estopar, ou ele vai subir e vai seguir as suas probabilidades. Só que quando você sabe o que você está fazendo, faz uma análise bem feita, tem tranquilidade para esperar, e simplesmente não fica nervoso, as suas possibilidades, na verdade, elas estão mais fortes, elas estão mais propícias a estar acontecendo do que simplesmente você acabar tomando um stop. Então, isso daqui, o que vai acontecer? Você vai precisar encontrar a movimentação fractal do preço. O que é a movimentação fractal do preço? Ela é tipo como se fosse, ela é uma onda dentro de uma, na verdade ela é uma sub-onda dentro de uma onda do preço. O que é isso, Hugo? Isso daqui, ó, é o canal de oscilação atual lá do gráfico de 1 hora. Então isso daqui é uma onda do preço. No gráfico de M15, onde foi o gráfico da minha execução, eu preciso encontrar uma movimentação que seja a sub-onda do preço. Ou seja, a onda do preço e a sub-onda do preço. Que é essa vermelhinha aqui. Simplesmente. Então, olha como a onda ela é maior e a sub-onda ela é menor. Então, o movimento menor, a sub-onda do preço, é o fractal do mercado. Então, esse fractal ele tem o objetivo de encontrar o momento de travar a ordem no 0 a 0. Acabou, esse é o momento que você vai travar a sua negociação no 0 a 0. Onde é que está a minha movimentação fractal do preço aqui? Eu vou até desenhar aqui, ó, inserir formas, um retângulo. E eu vou utilizar isso aqui como movimentação fractal do preço. Isso aqui, ó. Então vamos lá. Projeta a ferramenta de Fibonacci de expansão dentro desse canal, desse subcanal aqui, na verdade, né? Porque é uma subonda do preço. E você vai projetar aqui a partir da sua entrada. Fazendo isso, olha como que fica a situação do preço muito mais linda. Quando você está fazendo isso, o que você está encontrando? Você está encontrando as próximas regiões de suporte e resistência do preço. Mas só que essas regiões de suporte e resistência do preço, elas estão ocultas no gráfico, né? Por quê? Porque simplesmente você vai encontrar isso daqui através de uma movimentação passada do preço. Essa movimentação ela vai me dar as próximas regiões de suporte e resistência. Olha a primeira região de suporte, de resistência, na verdade, oculta aqui do preço. Isso daqui, cara, é fantástico, chega a ser lindo, isso aqui é uma obra de arte, né? E a segunda região de resistência do preço é a nossa segunda RRO, né? Ah, Hugo, mas aqui o preço não apresentou dificuldade. Claro, porque a gente teve um candle muito forte aqui rompendo, né? Mas olha como ele veio respeitando como suporte agora. E agora tá subindo de novo. Então ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Plau, dificuldade, plau, plau, dificuldade, plau, rompeu, dificuldade e plau. Ele tá desenhando esse movimento aqui do preço. E isso daqui é lindo demais de se ver. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de esperar o preço ele romper a segunda região de suporte, ou de resistência no caso. Nessa situação aqui é a segunda região de resistência. Por quê? Porque eu consigo dar um pouco mais de espaço para o preço respirar. Então, quando o preço romper essa região a segunda região de resistência oculta, é o momento perfeito de eu travar a negociação no 0 a 0. Então é esse momento aqui, ó, que eu vou fazer a redução de risco da minha negociação, travando ela no 0 a 0. E aí quando eu travo ela no 0 a 0, eu já tenho que ter na minha cabeça pronto o que eu vou fazer após disso. Não é, eu travei no 0 a 0, o que será que eu vou fazer? Vou maximizando meu lucro a cada região perdida do preço, ou simplesmente eu vou fazer um take ou stop? Eu estou fazendo nas minhas negociações um take ou stop, então eu estou buscando um take mais ou menos ali de 460 pontos. E tipo, em nenhum momento eu fiquei com medo dessa minha negociação. Na hora que eu abri essa ordem, algumas horas depois, eu até postei lá no Story. Se você não me segue lá, me segue no Story lá no Instagram. Meu Instagram é @HugoH6, onde eu posto negociações, vídeos, enfim, muitas coisas. Então, eu sempre tô
sempre tô tranquilo na minha negociação. O que acontece? Quando eu tomo um stop, cara, é claro que ninguém gosta de tomar stop, né? Mas quando eu tomo um stop, beleza, tá tranquilo, tá filé. Mas quando eu também dou um take profit nas minhas negociações, eu também tô tranquilo. Por quê? Porque eu sei que um take não me faz a melhor pessoa do mundo e um stop não me faz a pior pessoa do mundo. Cara, simplesmente a situação apresentada do preço, naquela análise, aquele comportamento que o preço apresentou, era uma situação de eu tomar um stop ou era uma situação realmente de dar um take. Graças a Deus, a maioria das negociações, elas dão resultado no 0 a 0, take profit, mas isso não vem ao caso agora, beleza? Então, quando eu tenho traçado, só pra gente finalizar agora, quando eu tenho traçado todos os comportamentos que eu vou fazer, desde que não acreditar em ilusões, começar a encarar o mercado da forma correta, ter uma estratégia bem definida, adotar essa estratégia para mim e simplesmente aprender essa estratégia, todo passo a passo, tudo mais. Então eu começo a desenvolver comportamentos que vão me colocar, que vão me distanciar de pessoas que estão perdendo tudo. Cara, sai daquele grupinho de WhatsApp, daquele grupinho de Telegram, onde nada agrega à sua vida, onde as pessoas estão falando mal, onde as pessoas estão simplesmente se comportando diferente, postando lá, tentando te ludibriar, querendo te vender alguma coisa. Não sai, não fique nesses grupos. Porque esses grupos eles vão atrasar a sua vida, eles vão atrasar o seu desenvolvimento como trade e simplesmente você vai se tornar mais uma pessoa fracassada. Porque é bem provável, as pessoas que estão falando de mercado todos os dias, xingando, não sei o que, procurando motivos para falar mal de outras pessoas, é que elas não estão operando. E a pessoa que não está operando, ela não vai ter resultado. Então, cara, fique na sua, mesmo que você esteja sozinho, né? Fique sozinho de verdade. Mas aprenda todos os fundamentos que você vai ter tranquilidade nas suas negociações. E todos esses comportamentos você pode aplicar em suas negociações. E agora, Hugo, como é que vai ficar essa minha negociação? Cara, agora simplesmente eu não tenho mais nada para fazer. Depois que eu travei a minha negociação e falei, cara, eu vou fazer um take ou stop, eu travo no 0 a 0 no momento que é para travar no 0 a 0 e simplesmente eu espero o resultado. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que a partir desse momento o preço volte e me stop no 0 a 0. Pode acontecer a partir desse momento ele dê um take profit. Pode acontecer nesse exato momento dele suba aqui, chegue nessa região e volte me estopando no 0 a 0. Pode acontecer que nesse momento aqui ele suba nessa região e volte me estopando no 0 a 0. Então existe impossibilidade do preço, né? O que eu adoto? Eu adoto dois comportamentos a partir de agora. O primeiro comportamento o preço vai bater lá no take profit, ou em qualquer momento dessa região aqui, ó, ele volta, ele pode subir até essas regiões aqui e volta me estopa no 0 a 0. Acabou. Hugo, o preço chegou pertinho aqui, não bateu no meu take profit e voltou no 0 a 0. Vai acontecer? Vai acontecer, já aconteceu. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem nove, nem 10. Foram várias vezes. Mas você não pode falar, era para eu ter maximizado meu resultado. Aí quando você vai maximizando o seu resultado, o preço sobe um pouquinho, volta aqui, né? Aí depois sobe e fala, pô, se eu não tivesse maximizado meu resultado, eu teria dado os take profit. Enfim, você não precisa ficar se martirizando por causa de cada movimentação do preço. Você precisa aceitar o que o mercado vai te apresentar a partir de agora. Apresentou possibilidade de take? Beleza, já encerra a semana, cara. Take profit, encerra a semana, sai fora, para não tomar overtrade no mercado e acabar devolvendo o que você ganhou e até mesmo a sua banca no mercado. E a partir do momento que você tomar um stop lá no 0 a 0, você faz outra análise. Está no começo da semana ainda, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje é segunda-feira, então eu ainda tenho possibilidade, se o preço der stop lá no 0 a 0, de vir buscar mais uma negociação. Por que não? Tranquilo, só preciso filtrar as próximas regiões com todo aquele comportamento que eu acabei explicando no começo do vídeo, beleza? Então, é isso, deixa a negociação rolando aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, chegou até aqui, deixa o like também. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, cara, e comenta aqui o que você achou, qual é a sua maior dúvida, qual é a sua maior dificuldade sobre o mercado, que com certeza eu vou te ajudar aí no que der. Valeu? Conta comigo, tamo junto, é nóis, valeu, falou, tchau, tchau.